Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora, se na vida encontra... Muito bem, gente. Vamos dar início à nossa aula de hoje, entendendo um pouco o que foi esse processo de transição da antiguidade para o que nós chamamos de modo de produção feudal e, consequentemente, o feudalismo, tá certo? Então vamos entender o processo de que se deu, aquilo que se chama de Idade Média, que é importante percebermos que a Idade Média ela se inicia no século V e vai até o século XV. Então esse período de 1000 anos em que nós vamos ter aí uma estrutura fechada na Europa, em que você vai ter uma atividade econômica voltada especificamente para as atividades agrícolas, tá certo? E um modo de produção inicial, um modo de produção de subsistência, que vai ser aí, de certa forma, observado e herdado pelos povos germânicos. Agora, entendendo o que foi esse modo de produção feudal, ou o que nós chamamos de Idade Média, é irmos para a origem, entender o início de tudo. Primeira coisa que eu devo entender é que a Idade Média ela se divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O período da Alta Idade Média vai do século V ao século XI, que é o período aí de formação e o período de apogeu do feudalismo. O que significa a palavra apogeu? Apogeu significa desenvolvimento, crescimento, tá certo? Então, do século V ao século XI, você vai ter um período aí de formação e o período de crescimento, o período de apogeu do que nós chamamos de feudalismo. E aquilo que corresponde à chamada Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV, que é o período de desolação e a origem do capitalismo, aquilo que nós chamamos de mercantilismo. Quando se fala em mercantilismo, está se falando de capitalismo, que nós vamos ter aí a transição do feudalismo para o capitalismo, iniciando aí aquilo que nós chamamos de Idade Moderna, tá certo? Agora, dentro do contexto da origem do feudalismo, a gente passa a entender o que são as chamadas romanas, que é algo que foi herdado do Império Romano, tá certo? Isso vai acontecer naquilo que nós chamamos de Baixo Império Romano, que vai do século III ao século V, que caracteriza aí o início da decadência da sociedade escravocrata romana. Ou seja, o Império Romano começa a entrar em crise, tá certo? E no século V, o Império Romano do Ocidente é invadida pelos bárbaros, e de um modo bem específico pelos bárbaros germânicos. Depois vai vir os outros bárbaros. Agora, é importante percebermos que a partir do finalzinho do século II, para o século III e o século V, nós vamos ter aí a princípio um processo de invasão bárbara de forma pacífica. As fronteiras do norte passam a ser invadidas pelos bárbaros de forma pacífica. Só a partir do século V que nós vamos ter a forte penetração dos bárbaros no Império Romano do Ocidente, e algumas até feitas de forma extremamente violenta, o que vai gerar um grande pânico e um grande medo na população romana, em que essa população romana ela vai fugir da cidade para o campo. Esse processo da população sair da cidade para o campo chama de ruralização, tá certo? E esse processo de ruralização já começa pela invasão dos bárbaros, e principalmente de um modo específico aí os germânicos, que já se inicia do século II ao século III.
tá certo? E você vai ter aí uma explosão extremamente demográfica. E essa necessidade de extensões de terra para a criação de gado, de agricultura e caça, já é uma necessidade dos germânicos, dos bárbaros, tá certo? E no século III já está caracterizada aí a presença dos bárbaros já cruzando o rio Núbio, tá certo? Ou chamado rio Danúbio, que caracteriza aí a grande fronteira e o grande marco da invasão bárbara no Império Romano Ocidental, tá certo? E partindo desse princípio de conhecermos a origem do feudalismo, você vai ter aí as consequências que vai gerar o feudalismo. Uma vai ser a grande explosão do crescimento dos escravos e dos colonos. Chegamos a um ponto que nós vamos ter em Roma mais escravos do que cidadãos romanos. Depois, os próprios colonos, insatisfeitos com o sistema do Império Romano, devido às altas taxas de impostos. Tudo isso são consequências para o fim, a decadência deste grande império, tá? Depois, o próprio aumento progressivo dos impostos, como eu já citei, em que os colonos passam a reclamar. E o império, de certa forma, aí, tomava, impulsionava aí a exploração da vida dos trabalhadores rurais e a forma também de você ter a presença dos escravos, como eu já falei, bem maior do que a população da cidade de Roma. Os colonos que passam a enfraquecerem pela questão da cobrança dos impostos, são engolidos pelas grandes propriedades rurais. E cada vez mais aí nós temos o império enfraquecendo. E essa fraqueza do império faz com que haja a invasão dos bárbaros. Haja vista que o próprio império deixa também de pagar aos soldados que estão na linha de frente, nas fronteiras do norte, defendendo ali. E esses soldados, não recebendo seus pagamentos, começam a voltar para as suas origens, para as suas terras, e aí as fronteiras começam a se fragilizar e você vai ter aí a invasão constante dos bárbaros. Mas é importante percebermos que essas invasões, a partir do século II e século III, começam de forma pacífica, existindo um acordo entre o Império Romano e esses bárbaros do norte que estão invadindo as fronteiras do norte do Império Romano, tá certo? E temos aqui as principais estruturas romanas que entraram na composição do feudalismo. Essas estruturas romanas que vão se fundir, com as características feudais foram as chamadas vilas romanas. E o que são essas vilas romanas? São grandes latifúndios. E o que são latifúndios? São grandes extensões de terras, tá certo? Então esses grandes latifúndios de economia de base agrícola autossuficiente. Você já tem aí uma fusão de uma cultura com a outra, tá certo? E essa agricultura autossuficiente já é uma característica dos germanos, como também a própria criação de animais, o chamado agropastorio, também uma característica dos germanos. Então você começa a difundir, então começa a surgir as chamadas vilas romanas, que são as grandes propriedades, os grandes latifúndios, e que vão desenvolver uma agricultura autossuficiente para o próprio consumo. Depois disso, nós temos o chamado colonato. O que foi, na verdade, o colonato? É um sistema de trabalho servil, onde o camponês ele está preso à terra, tá certo? É importante entendermos que no modo de produção feudal, ou no sistema feudalismo, não existe escravos, existem servos. E quem são os servos? Os servos são os camponeses, tá certo? Que trabalham na terra, estão presos à terra. E quando eu uso essa expressão, estão presos à terra, porque todo sustento é tirado da terra.
toda a riqueza é tirada da terra, tá certo? Então terra é sinônimo de vida, sinônimo de riqueza. Como esses indivíduos não têm grandes propriedades, eles dependem das terras dos senhores feudais, dos grandes patrícios, tá certo? E outros pequenos colonos que tinham suas terras terminam anexando as suas terras às terras dos senhores feudais, né? Em busca assim de proteção militar. Quando nós temos o chamado processo de ruralização, em que essa população ela sai da cidade para o campo, ela vai em busca de proteção militar, que vai ser dada pelos senhores feudais, que são os donos desses grandes latifúndios, que eram os patrícios dentro do Império Romano, tá certo? Em busca de proteção militar e trabalhar na terra, tá certo? Está preso à terra, nesse sentido de poder extrair a sua sobrevivência da agricultura. E uma outra característica aí vai ser a questão do poder político descentralizado. Então, com o processo da ruralização do império, o poder central foi enfraquecido, tá certo? E as vilas romanas passam a se destacar aí porque o poder passa a ser transmitido para as mãos dos nobres proprietários. E quem são esses nobres proprietários? São os donos dos grandes latifúndios, os patrícios, que dentro do sistema feudal passam a ser chamados de senhores feudal. Então, o sistema feudal tem como característica na estrutura política o poder político descentralizado, ou seja, cada senhor feudal manda no seu próprio feudo, cria seus próprios impostos, suas próprias leis. Então você tem um poder político sem a figura do rei, do monarca. O monarca existe, mas simplesmente é uma figura simbólica. Na verdade, o poder está nas mãos dos grandes senhores feudais, que são detentores dessas terras, tá certo? E aqui nós temos as características gerais do feudalismo. São elas: poder descentralizado. Esse poder descentralizado é o poder político, que está nas mãos dos senhores feudais, tá certo? Cada senhor feudal mandando no seu próprio feudo. A economia está baseada na agricultura, tá certo? E na agricultura de subsistência. Você vai ter a utilização aí do trabalho dos servos, e lembrando que esses servos não são escravos, são camponeses, tá certo? E os servos eram os trabalhadores semilivres, que estão presos à terra, porque não tem como sobreviver. Então eles vão pedir ajuda aos senhores feudais e ficam trabalhando na terra, e do seu trabalho cultivam a terra e pagam daquela terra os impostos, que a gente vai ter a oportunidade de ver como vai ser dividido essa estrutura dos impostos cobrado na estrutura feudal, tá? O feudo é uma unidade de produção na Idade Média, tá? O que seria, na verdade, o feudo, que vai dar o nome de feudalismo, né? O feudo são propriedades, são grandes latifúndios que estão sobre o domínio, sobre o poder do senhor feudal. Ou seja, o senhor feudal ele é dono das grandes propriedades, são donos dos feudos, que concedia autorização de uso para a família do servo em troca de pagamento de obrigações. Essas obrigações são os impostos, tá? Nós vamos ter aí as instalações do feudo. Como que está estruturado esse feudo? Você vai ter bem no centro do feudo o castelo, que é a habitação do senhor feudal e de sua família. Em volta do castelo, ou seja, fora do castelo, você vai ter as chamadas vilas camponesas, em que os camponeses, os servos estão ali em volta, acampados, morando, tá certo? Você vai ter a igreja, porque durante o período feudal é importante percebermos que a igreja tem grande poder, e a igreja torna-se uma grande senhora feudal. E por que a igreja torna-se uma grande senhora feudal? Porque ela é detentora de terras, ela é uma grande administradora de terras, ela detém grandes latifúndios, tá certo? Você vai ter o moinho, você vai ter as terras de produção, os estábulos,
Então essa é a estrutura que vamos montar das instalações do feudo, tá? Caracterizando aí, conceituando o que seria feudo para vocês. Então a gente dá o conceito e as instalações desse feudo. E aqui nós temos a vida dos camponeses, que trabalhavam para manter a sobrevivência tanto da nobreza como do clero. Tá certo? A gente vai ter a oportunidade de vermos mais na frente a estrutura social do feudalismo ou do modo de produção feudal. E a gente vai ver nessa estrutura social os indivíduos que compõem as camadas sociais. E temos aí uma estrutura chamada de uma sociedade estamental, que é uma sociedade estável. A gente, quando estiver vendo, a gente vai detalhar muito bem isso aí. No entanto, é importante percebermos que os camponeses trabalhavam para manter tanto a nobreza como o clero feudal. E as obrigações dos servos eram, primeiro, a chamada talha, era um dos impostos, tá certo? E o que seria a talha? Metade da produção do servo deveria pagar para o senhor feudal. Então, tudo aquilo que o servo produzia nas terras dos senhores feudais, metade dessa produção deveria ser paga para o senhor feudal. Outro imposto, a chamada covéia, tá certo? De 3 a 4 dias, o servo trabalhava de graça nas terras do senhor feudal, nas produções, na agricultura do senhor feudal. Então, de 3 a 4 dias, é uma forma também de imposto, para poder pagar a sua moradia nas terras do senhor feudal. Um outro imposto chamado de banalidades, que eram as taxas que os servos pagavam para usar as instalações do castelo, os benefícios ali que o castelo proporcionava. E vamos ter o chamado tostão de Pedro, que era o dízimo que os servos pagavam à igreja. Os 10% que era pago para a igreja. Principalmente, vamos ter essa questão do tostão de Pedro, que vai ser cobrado pela igreja para construir a grande Basílica de São Pedro em Roma. Tá certo? Então, essas aí são as obrigações, os impostos que os servos pagavam. E temos aí o que entendemos por relações servis de produção. A relação do servo com a produtividade. Então, as terras eram divididas da seguinte forma. Preste bem atenção. Nós temos aqui um esquema de resumo bem interessante, em que você anotando, tá certo, estudando, caindo numa prova, caindo no Enem, no simulado, se resolve tranquilamente. Basta prestar atenção nesses resumos que estão bem didáticos para a gente poder entender essa estrutura de produção feudal, tá certo? Então vamos aqui para as divisões das terras, que era feita da seguinte forma. As terras de propriedades e posse do senhor feudal constituíam o chamado manso senhorial. As terras de propriedade do senhor feudal, mais utilizadas pelos servos para sustentarem a si e seus familiares, constituíam o chamado manso servil. O de cima era exclusivo da propriedade do senhor feudal, chamado de manso senhorial. Já que você tem a participação dos servos, trabalhando para sustentar a si próprio e sua família, chamado de manso servil, que são as atividades do camponês lavrando a terra para tirar a sua alimentação, a sua base econômica. E vamos ter os chamados os bosques, que são as pastagens, né, as pradarias, que eram utilizadas pelo senhor feudal e pelos servos, que constituíam aí o chamado manso reserva, tá certo? Que eles também desenvolvem uma forma de poder descansar a terra em um ano para poder produzir num período de um lado e depois de um ano produzir do outro para não enfraquecer a vitalidade da terra, tá? E temos o castelo fortificado do senhor feudal, que lá estava constituído pela a burguesia, tá certo? Que são chamados de burgos. É importante percebermos que
o surgimento, já naquilo que nós chamamos de Baixa Idade Média, vai ter o surgimento das cidades, tá? E esses indivíduos que moram nessas cidades, ou que moram nesses castelos, que em volta desses castelos passam a se desenvolver as feiras medievais e, consequentemente, as cidades, essas cidades, principalmente na Alemanha, são chamadas de burgos, tá? E esses comerciantes depois passam a ser chamados de burgueses. O termo burguese ou burguesia vem dos burgos, que eram as cidades alemãs, tá certo? Onde passaram a se desenvolver durante a Baixa Idade Média. E nós temos aqui a dimensão da sociedade feudal. A estrutura da composição da sociedade feudal está dentro de uma composição germânica. Há uma fusão da cultura do Império Romano com a cultura germânica, dos bárbaros germânicos. Então essa sociedade está montada da seguinte forma: você tem uma base agropastoril. Essa estrutura dessa sociedade agropastoril, preste bem atenção a isso, essa base dessa sociedade agropastoril é uma composição germânica, tá certo? Ou seja, foram copiados dos bárbaros germânicos. Então, quais são essas características dessa sociedade de base agropastoril, que é desenvolvida logo no processo daquilo que nós chamamos de modo de produção feudal, que vai dar a estrutura do feudalismo? É o poder político descentralizado, tá certo? Baseadas aí na inexistência de ligações entre as várias tribos germânicas. Então, a estrutura de um poder político descentralizado, porque cada senhor feudal manda no seu próprio feudo, cria suas próprias leis, estabelece suas próprias moedas. É uma característica aí dos germanos. E as relações estabeleciam apenas entre o chefe militar e seus guerreiros. Essa estrutura vai se dar entre os senhores feudais e os camponeses, tá certo? E há um acordo de aliança aí, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, na estrutura feudal, chamado de suzerano e vassalagem. E a gente vai entender essa relação existente aí, tá? Temos os chamados comitatos, que é a relação de fidelidade mútua, né, entre o que se estabelece entre o chefe militar e os guerreiros, que no sistema de feudalismo, essa fidelidade mútua é chamada de relação entre suzerano e vassalagem, tá certo? Onde ambos prestam um juramento de fidelidade sobre a Bíblia, que um vai defender o outro. A gente vai ver isso bem detalhadamente um pouquinho mais na frente. E vamos ter aí o chamado direito consuetinório, que é o direito não escrito. Era baseado no costume de cada tribo. Essas leis passam a ser estabelecidas de forma oral, né? Através da palavra. Era uma característica muito forte nas tribos germânicas. E isso vai ser herdado também na estrutura feudal. Muitas leis são estabelecidas de forma verbal, depois que terá a preocupação de escrever essas leis um pouquinho na frente, tá certo? E aqui nós temos, como eu havia falado para vocês, a estrutura da sociedade feudal, a chamada hierarquia ou hierarquização da sociedade feudal. Então nós vamos ter aqui no topo da pirâmide o chamado clero, e toda vez que se referir a clero, eu gostaria que viesse logo na cabeça de vocês igreja, e se referindo à igreja você tem os padres, os bispos e o papa. Então a igreja está no topo da pirâmide porque a igreja ela é uma grande senhora feudal. Ela é detentora de grandes terras, de grandes propriedades de terras, de grandes latifúndios, tá certo? Então a igreja é uma grande senhora feudal, né? Ela detém a posse aí de terras. E abaixo dela, nessa parte intermediária, nós temos aqui nessa parte intermediária a chamada nobreza, ou vocês podem também anotar senhores feudais, né?
E quem são essa nobreza? São os reis, os condes, os senhores feudais, os duques, os cavaleiros, tá certo? Esses indivíduos que estão nessa parte intermediária. E na base da pirâmide social, né, essa base maior que sustenta as outras duas, está a grande maioria dos habitantes do sistema feudal, que são os servos. E quem são os servos? São os camponeses, tá certo? A gente não pode fazer uma relação de servos aqui com escravos. Reforço a vocês que dentro da estrutura feudal não tivemos escravos. A estrutura é de uma sociedade servil, que quem são esses servos? São os camponeses. Logo no início do processo de ruralização, de feudalização da Europa, a igreja vai ser a primeira a combater a questão da sociedade escravocrata romana. É lógico que logo no processo de ruralização, né, em que a população começa, a partir do século II, fugir para a zona rural, para o campo, trazem consigo algumas famílias aristocratas, né, nobres, trazem consigo seus escravos. E, consequentemente, esses escravos passam a se converter ao cristianismo. E nesse processo, no início desse sistema feudal, a igreja começa a pregar uma catequese dizendo que cristão que é cristão não escraviza outro cristão. Então, as relações de uma sociedade escravocrata romana acabam-se, e no modo do sistema feudal, nós não temos escravos, nós temos os camponeses, nós temos os servos. Tá certo? Então essa é a nossa aula para a turma da primeira série, para que possa entender todo o processo de origem e todo o processo de estruturação do feudalismo na Europa. Na próxima aula, iremos continuar com essas explicações. Tá certo? Uma boa aula para todos, e qualquer dúvida é só nos procurar no grupo. Um abraço a todos.